livre para mudar tudo. Sempre fui fascinado pela ideia de probabilidade. No século XXI, um acidente transformou Barry Allen no Flash, mas não existem acidentes no século XXV. Acidentes são ilegais, eles nos custam tempo, e depois da enigmática ruptura temporal no começo do século XXI, o tempo é preciso na minha era. Todo mundo se apressa para cumprir seus compromissos de negócios e tarefas sociais em um ritmo definido pelos que vieram antes de nós. Seguindo o protocolo, eu fui projetado pelos meus pais e geneticistas código 4. Meu cabelo loiro morango, meus olhos azuis e meu QI 167 foram todos planejados. Meu nome é Eobard Town e nem sempre eu desejava o futuro. Apesar das minhas realizações acadêmicas, imaginaram que eu deveria ter um irmão. Um irmão criaria uma cota familiar que aumentaria o abatimento nos impostos e daria à minha mãe um quociente passível para a IMA e, mais importante para os meus pais, aumentaria minhas habilidades sociais. Meu irmão me enchia desde o segundo em que nasceu. Seus choros de bebê se tornaram em birra quando criança. Eobard é interrompido no meio de sua aula por sua mãe, que ordena que ele vá ter aulas de relacionamentos sociais com seu irmão. Após seu irmão fazer birra, Eobard grita e o ameaça. O pai de Eobard aparece em uma tela e diz que isso foi registrado no diário da família. Ele fala que Eobard fez com que ele perdesse seu tempo e diz que Eobard era uma decepção para sua família. Eu não queria ser uma decepção. Eu dediquei minha vida a achar o segredo da coisa mais valiosa em nosso mundo, o tempo. Mas devido às aulas obrigatórias que eu era forçado a ter com meu irmão, eu estava anos atrás de meus colegas da universidade. Fui rejeitado pelo Museu do Flash quando solicitei uma vaga como estudante da força energética misteriosa que uma vez energizou a orgulhosa legião de velocistas, a força de aceleração. Então, sem autorização, eu me aprofundei nos registros históricos por conta própria. Eobard estava fazendo estudos sobre a força de aceleração, porém foi abordado por seu irmão, que agora, anos mais velho, era policial. Estudos da força de aceleração fora do Museu do Flash eram ilegais. O irmão de Eobard pede para Eobard fazer a coisa certa. Ele pede para que Eobard se entregue antes que o resto do esquadrão dele chegasse lá. Quando então, alguém surge atrás do irmão de Eobard e o enforca. Meu nome é Eobard Town. Eu era filho único, mas como filho único, eu nunca tinha tempo de sobra. Eu dediquei minha vida aos estudos e alcancei um lugar entre a elite científica no Museu do Flash, uma instituição dedicada a provar a existência da mística força de aceleração, uma fonte de energia que alimentou gerações de heróis velocistas, incluindo o mais famoso entre eles, Barry Allen. Até que um dia não haviam mais flashes e o mundo se tornou um lugar mais sombrio. Com acesso concedido aos dados do passado, eu aprendi mais do que jamais poderia imaginar. Eu era a maior autoridade sobre o Flash. Durante uma palestra, um professor anuncia que após anos de pesquisa para provar a existência da força de aceleração, ele conseguiu reconstruir o que o Flash chamava de esteira cósmica. Algumas pessoas teorizavam que este dispositivo permitia Barry Allen atestar os limites de sua velocidade, enquanto outros diziam que isso dava a ele sua velocidade. Fui humilhado na linha de chegada. Mas eu aceitei aquilo. Eu pedi a ele para dividir sua pesquisa comigo. Eu lhe falei que podíamos trabalhar juntos e que eu poderia ajudá-lo. Ele recusou. Enquanto Eobard gritava com aquele professor pedindo que ele contasse o que sabia sobre a força de aceleração, alguém surge atrás do professor e o enforca. Quando eu cheguei no Museu do Flash, eles estavam procurando por um professor para nomear. Ninguém sabia mais do que eu sobre a força de aceleração, por isso, os outros me chamavam de Professor Zoom. Mas apesar de todo o meu conhecimento, eu ainda não era capaz de acessar a força de aceleração, nem mesmo a lamentável morte dos meus pais
poderia me impedir de obter o segredo por trás da força de aceleração. Por anos, achei que toda a minha vida se trataria daquilo, correr atrás de algo que eu nunca alcançaria. Porém, pela primeira vez na minha vida, eu me apaixonei, mas era muito tarde para fazer algo a respeito. Pela primeira vez na minha vida, eu me apaixonei. Ela era repórter em Central City. O noivo dela tinha desaparecido uma semana antes. Conversamos por horas sobre minhas crenças sobre o Flash e os feitos heróicos que ele realizou. Rolou uma química especial entre nós. Mas quando eu convidei ela para jantar comigo, ela se desculpou e me disse que não poderia. Ela ainda tinha esperança que o noivo dela voltasse. Eu estava acabado. Pela primeira vez na minha vida, eu me apaixonei. Ela queria ser repórter em Central City. Ela nunca tinha estado noiva. Ela nunca tinha tido um namorado por tanto tempo. Os poucos que teve sofreram trágicos acidentes meses depois do primeiro encontro. Ela se achou amaldiçoada. Eobard caminhava ao lado da garota pela qual era apaixonado. Eobard para e a beija. A garota fala que não gosta dele desta maneira e nunca irá. Ela pede para que ele fique longe e logo em seguida se afasta, quando então é abordada por alguém. Eu nunca me apaixonei. Um dia, escutei uma voz chamar por meu nome. Aquilo veio de lugar nenhum. No meio da noite, o choque elétrico que levei quando o toquei me nocauteou. Acordei para encontrar o uniforme vermelho em minhas mãos. O uniforme do Flash. Todos os uniformes remanescentes eram do século 21. Aquilo era uma cápsula do tempo. E pousou bem na minha frente. Era o destino. O uniforme era exatamente o que eu precisava. Algo que tivesse sido exposto diretamente à força de aceleração. Eu não sabia quem me mandou ou por quê, mas eu não me importava. Estava lá, uma simples partícula, suficiente para tentar replicar e fazer um teste. Foi um sucesso. Em uma festa do futuro, uma menina caiu de cima de um prédio. A menina poderia jurar que sentiu uma brisa e que viu um borrão empurrá-la do terraço. Deve ter sido a bebida. Ela teve sorte, muita sorte, que eu estava por lá. Esta é a minha história. Meu nome é Eobard Thawne. Eu sou o homem mais rápido vivo. E deste dia em diante, eu sou o Flash do século 25. Isso não vai durar muito tempo. Você nunca encontrará o amor. Você nunca será o Flash. Barry Allen destruiu o meu futuro. É hora de destruir o dele.